Eu sou o GRP e este é o Manhãs com GRP. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Uma manhã maravilhosa para todos vocês, meus ouvintes queridos da Web Rádio Carvalho News. Eu sou o GRP e este é o Manhãs com GRP, uma atração que tem o objetivo de ajudar a tornar nossas manhãs de quarta-feira ainda mais alegres e bem informadas. Espero que todos vocês estejam muito bem. Comigo está tudo ótimo, obrigado. Em primeiro lugar, quero felicitar os aniversariantes de hoje. Tudo de bom para vocês, meus queridos, que o Pai Todo-Poderoso continue a abençoá-los sempre. Amores e amoras, hoje teremos um programa maravilhoso, com muita informação, alegria, entrevista e músicas. Vocês estão preparados? Então vamos nessa, povo! Manhãs com GRP. Ouvintes queridos da Web Rádio Carvalho News, hoje comemoramos o Dia Internacional contra a Homofobia, também conhecido como Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Esta data visa conscientizar a população em geral sobre a luta contra a discriminação dos homossexuais, transexuais e transgêneros. A homofobia consiste no ódio e repulsa por homossexuais. Atitude esta que deve ser combatida para que possamos formar uma sociedade que esteja baseada na tolerância e no respeito ao próximo, independente da sua orientação sexual. Ainda existe um grande preconceito contra os homossexuais na maioria das sociedades, que infelizmente se reflete em atos desumanos de violência extrema contra esses indivíduos. Para se ter ideia, amores, no ano de 2021, o Brasil registrou 300 ocorrências de mortes violentas de pessoas LGBT+, um aumento de 8% em relação a 2020, com um total de 276 homicídios e 24 suicídios. O país teve uma morte a cada 29 horas. O relatório elaborado pelo Grupo Gay da Bahia aponta que 35% dos casos foram registrados na região Nordeste, seguida do Sudeste com 33%. O estado de São Paulo teve o maior número de mortes, totalizando 42. Bahia, 32 e Minas Gerais, 27. Fecham o triste pódio. Roraima foi o único estado que não registrou nenhum tipo de ocorrência.
O Dia Internacional contra a Homofobia é comemorado em 17 de maio em memória à data em que o termo homossexualismo passou a ser desconsiderado e a homossexualidade foi excluída da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, CID, da Organização Mundial da Saúde, OMS, em 17 de maio de 1990. No Brasil, essa celebração está incluída no calendário oficial do país desde 2010, de acordo com o decreto de 4 de junho desse ano. Vale ressaltar que o objetivo desta data é debater os mais variados tipos de preconceito contra as diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, além de gerar o desenvolvimento de uma conscientização civil sobre a importância da criminalização da homofobia. Nas palavras de Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, o bullying homofóbico é um ultraje moral, uma grave violação de direitos humanos e uma crise de saúde pública. Assim, é preciso conscientizar as pessoas sobre esse tipo de bullying e sobre suas consequências físicas e mentais, cujos jovens são grandes vítimas. Essa data é uma oportunidade para a organização de atividades que promovam e apoiem a igualdade de direitos dos homossexuais e da comunidade LGBT. Eu sou o GRP e este é o Manhãs com GRP. Povo, hoje é o Dia Mundial da Hipertensão. A celebração tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados básicos para prevenir a hipertensão arterial, um mal que atinge aproximadamente 25% da população brasileira, de acordo com o Ministério da Saúde. A hipertensão ou tensão alta é caracterizada quando a pressão arterial está acima dos 120 de máxima e 80 de mínima, convencionalmente chamado de 12/8. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, entre os principais fatores que podem levar à hipertensão está o sobrepeso e obesidade, a má alimentação, muito consumo de sal, o sedentarismo, o tabagismo e, em alguns casos, o fator hereditário. Indivíduos com pais hipertensos têm 30% de chances de também serem hipertensos. Os principais sintomas da hipertensão são dor de cabeça, dor na nuca, tonturas, enjoos e falta de ar. Amores e amoras, o infarto do coração, AVC, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e renal são algumas das consequências maléficas da hipertensão, conhecida popularmente como uma assassina silenciosa. Vamos nos cuidar. Manhãs com GRP.
Amores e amoras, vocês precisam conhecer o site de notícias Carvalho News. Lá vocês encontram muita informação, entrevista, artigos, reportagens e muito mais. Mantenham-se informados e fujam das bizarras fake news. Acesse www.carvalhonews.com.br. Fique em dia com a informação. Vamos de música! Começamos com Vanessa da Mata com Vermelho. Em seguida teremos Simone Mendes com Erro Gostoso. E por último, Palhaçada com Nayara Azevedo e Ana Castela. 卡瓦六新闻网络广播，最出色的。 Ouvintes da Web Rádio Carvalho News, vocês sabem qual o idioma mais falado no mundo? Acertou quem disse o chinês. Muitos ainda não se deram conta, amores e amoras, mas a língua sino possui 918 milhões de falantes nativos. Se somarmos a este total os falantes de mandarim como língua estrangeira, este número chega a 1,12 bilhão. Outro detalhe interessante é o fato de um número grande de pessoas buscarem aprender o idioma sino. Sim, meus amores e amoras, talvez pelo fato da China ter se tornado ao longo das décadas uma potência comercial, rivalizando inclusive com os Estados Unidos. Ou por outro motivo que desconheço, mas a verdade é que um número cada vez maior de pessoas está aprendendo o chinês. Mas é complicado aprender essa língua? O chinês é o idioma mais difícil do mundo? Quanto tempo eu levaria para conseguir me comunicar em mandarim? Mas é complicado aprender essa língua? O chinês é o idioma mais difícil do mundo? Quanto tempo eu levaria para conseguir me comunicar em mandarim? Amores, essa e outras dúvidas serão esclarecidas por uma chinesa nativa, Shen Xiaofan, que é professora de mandarim há mais de 18 anos. Shen é fundadora do Chinês Master, um conceituado curso de mandarim, que tem a proposta de fazer os alunos aprenderem chinês do zero ao avançado, com um método de ensino voltado para a prática, bem diferente de livros e apostilas tradicionais e cansativas. Olá, Shen! Que bom poder conversar com você sobre o idioma chinês. 大家好。Olá, GRP. Olá, ouvintes da Rádio Carvalho News. Sou a professora Chen Xiaofan e é um prazer estar aqui para conversarmos um pouco sobre o Dia da Língua Chinesa e a melhor maneira de aprendê-la, entre outros assuntos. Quem é Shen Xiaofan? Sou uma chinesa que veio com a família morar no Brasil aos 14 anos. Já fui intérprete, guia de turismo, já dei aula de chinês em cursos, em empresas, para grupos de alunos e individualmente. Já tive alunos de 2 a 70 anos. Hoje, a minha atividade profissional é professora de chinês. Também sou fundadora do canal do YouTube Aula de Chinês e idealizadora do Método 7D, fundadora do curso Chinês Master, autora dos livros não publicados, Chinês Master, que é didático e de exercícios. O segundo livro é Desvendando Ideogramas Chineses e o terceiro é Descobrindo o Chinês, que é para infantil. Para nós brasileiros, os idiomas orientais causam uma certa estranheza, misturada com uma boa dose de fascínio. Quais as grandes dificuldades que um brasileiro enfrenta quando decide aprender o idioma chinês? O sistema da escrita chinesa é diferente do da japonesa e da coreana. Se os alunos de chinês não tiverem boas explicações dos caracteres, sentirão dificuldades para aprender os caracteres. E a dificuldade a seguir é a pronúncia,
porque no mandarim tem muitos sons que não tem no português, então os brasileiros precisam aprender muitos sons do zero. Outra coisa que pode causar confusão: chinês e mandarim são a mesma coisa? Quantos dialetos são falados na China? A China tem 56 etnias, entre elas a etnia Han é a maior, que representa 91,6% da população chinesa. Então, a escrita da etnia Han é considerada a escrita chinesa oficialmente, que são os caracteres. Porém, dentro da etnia Han há muitos dialetos que se diferenciam principalmente pela pronúncia. O povo Han de regiões diferentes da China tem uma pronúncia diferente de ler os caracteres. Por isso, surgiu o mandarim, que é a pronúncia padronizada para ler os caracteres da etnia Han. Contando com os minoritários, a China tem mais de 80 idiomas e mais de 30 tipos de escrita diferente. Mas chinês se refere à escrita da etnia Han, que são os caracteres, e ou o idioma da etnia Han. Mas como tem muitos dialetos, ou seja, pronúncias diferentes, o mandarim se refere à pronúncia oficial da China. Quanto tempo leva em média para aprender o mandarim ou o chinês? Leva cerca de 1 ano para sair do zero ao nível intermediário dentro do chinês master. Quando e como surgiu o desejo de ensinar o mandarim para os brasileiros? Comecei a ensinar chinês para brasileiros em 2004, quando eu fui convidada pela minha professora de português, Yuan Aiping, para estagiar no seu curso Centro Cultural China-Brasil. O idioma funciona como uma ponte para comunicação entre povos diferentes. Aprender um idioma facilita a compreensão cultural, aumenta o ciclo de amizade e o campo profissional. Eu sempre gostei de idiomas e, modéstia à parte, eu tenho o dom para ensinar. Ser professora é realizar o meu sonho de infância. Qual a palavra mais bonita da língua portuguesa? E qual a mais estranha? Carinho, porque carinho é um ato bonito que aproxima as pessoas e tranquiliza a alma. É cafuné, preocupação, amor ou meiguice ao mesmo tempo. Que não é comum o povo chinês gostar de fazer carinho. E palavras estranhas são aquelas palavras relacionadas à medicina ou então de origem indígena. Fale-nos um pouco sobre o método 7D, criado por você, exclusivamente para estudantes brasileiros, e como ele pode ser decisivo para o aprendizado. Em palavras resumidas, o método 7D mantém o aluno em contato com o idioma 7 dias por semana, com exercícios específicos para desenvolver todas as habilidades do idioma. Para treinar a audição, por exemplo, temos aulas que o aluno precisa ouvir as perguntas em mandarim e responder oralmente, e gravar vídeo para eu conferir as respostas. Gravar vídeo é um exercício muito importante para treinar a expressão oral. Durante o treino, o aluno perde vergonha, ganha mais confiança ao usar chinês com um nativo. Para aprender os caracteres, os alunos assistem às aulas de etimologia, que funciona como um gancho mnemônico que ajuda a fixar melhor os caracteres, entre outros exercícios elaborados estrategicamente. Além da metodologia voltada para os brasileiros, você também criou livros didáticos e de exercícios. Quanto tempo levou para produzir essas ferramentas? A primeira versão demorou 2 anos para ser criada, mas o material está sempre em aprimoramento.
Há algumas lendas que giram em torno do aprendizado do mandarim ou do chinês. Há quem diga, por exemplo, que o idioma é tão difícil que há chineses que não conhecem todo o alfabeto sino. Qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu relacionada à língua chinesa? Há muitas lendas, mas são muito pontuais, que na realidade não acontece com frequência. Como, por exemplo, se errar a entonação de uma palavra, pode causar confusão ou constrangimento. 我想问你 eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E 我想吻你 significa eu gostaria de te dar um beijo. Além disso, na década de 1930, um linguista chinês escreveu um texto literário usando palavras resumidas. A intenção dele é mostrar que em chinês tem muitos homófonos que não podemos depender da romanização para aprender chinês, pois causaria muita confusão. Todas as palavras deste texto, apesar de terem significados diferentes, naturalmente são caracteres diferentes, mas soam da mesma forma, variando apenas a entonação. Então eu vou citar apenas a primeira frase desse texto. 时事诗事诗事事诗事实实施 É claro que no chinês moderno não falamos dessa forma, mas essa frase significa: numa casa de pedra mora um poeta cujo sobrenome é Shi. Ele gosta de leões, jurou que iria comer 10 leões. Posso falar por experiência própria que português é mais difícil que chinês. No entanto, as pessoas que nascem no Brasil falam português, mesmo que muitas vezes de maneira gramaticalmente incorreta. Na China não é diferente. Se a pessoa não for à escola ou não tiver contato com a língua chinesa, não estudar os caracteres e a gramática, assim como em qualquer outro país, terão pessoas que não sabem ler e escrever. O importante é entender que cada idioma tem a sua particularidade e que se a pessoa tiver contato com uma metodologia eficaz, nada é impossível de aprender. Qual a importância do Dia da Língua Chinesa? O Dia da Língua Chinesa é comemorado para homenagear Cangjie, fundado pelas Nações Unidas. O Dia da Língua Chinesa também celebra o multilinguismo e a diversidade cultural. Eles visam educar as pessoas sobre a história da língua chinesa. O chinês foi estabelecido como a língua oficial das Nações Unidas em 1946. Em 1973, a Assembleia Geral incluiu o chinês como língua de trabalho. Hoje, muitos membros das Nações Unidas trabalham com o chinês como língua funcional. Eles também visam ensinar as pessoas em todo o mundo os benefícios que o aprendizado da língua chinesa pode ter. Qual o conselho que daria para quem deseja aprender o mandarim? Existe uma idade ideal para iniciar os estudos desse idioma? O idioma chinês é muito diferente do português. Siga um bom método com bastante treino para aprender bem a pronúncia e para dominar bem a gramática e desenvolver bem a conversação. Faça aula de etimologia que verá que os caracteres te darão prazer para aprender. Não há idade ideal para iniciar estudos de qualquer idioma. Há métodos ideais para cada faixa etária. A partir da 24ª semana da gestação, quando o bebê já consegue ouvir os sons do lado de fora do útero através do líquido amniótico, nós já podemos introduzir todos os idiomas para o bebê. Depois de nascer, é só manter o contato, que os idiomas apresentados se tornarão língua-mãe para a criança. Foi assim que eu fiz com o meu filho, ensinando 4 idiomas para ele: chinês, português, inglês e alemão.
É claro que aos 8 anos, quando a nossa janela linguística fecha, o método de aquisição tem que ser substituído pelo de aprendizagem. Como eu disse anteriormente, isso não quer dizer que a pessoa não conseguirá mais aprender, mas a forma de ensino deve ser adaptada para que ela consiga absorver aquelas informações com mais facilidade. É o que eu faço com os meus alunos e tem gerado ótimos resultados. Qual mensagem gostaria de deixar para os ouvintes da Rádio Carvalho News? Primeiramente, agradeço muito por me ouvirem. Segundo, como o tema é sobre aprendizado de chinês, sugiro que aprendam chinês mandarim, pois é um idioma tão artístico, interessante e fascinante. Através do chinês, nós conhecemos melhor a cultura, história e filosofia chinesas, melhora o entendimento do raciocínio dos chineses. Estudar chinês melhora o desempenho de ambos hemisférios do cérebro, pois é um idioma tonal e a escrita é cheia de imaginação. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Gratidão! Muito obrigada pela oportunidade. Se você quer saber mais sobre chinês e a China, me siga nas redes sociais, Aula de Chinês. 再见! Não saia daí, pois logo logo eu estou de volta com o Manhãs com GRP.